Olá pessoal, vamos agora à nossa segunda aula de React, a quarta na disciplina. E nessa aula de React, o foco ainda está nos componentes de classe. Lembrando que eu falei na primeira aula que nós temos tanta possibilidade de utilizar componentes de classe, que vamos dizer assim, é o original do React, quanto de funções. Então, nessa aula nós veremos uma parte final dos componentes de classe, cujo foco está aqui no ciclo de vida do componente ou dos componentes do React, tá? E depois eu mostro outros conceitos úteis aqui, que assim como eu fiz na aula passada, a gente pode aplicar aqui tanto para componentes derivados de classes, quanto componentes derivados de funções. É algo mais genérico, mas para a gente já conseguir fazer algo mais interessante com a aula de hoje, eu já deixei esse conteúdo aqui também. Mas vamos ao o conteúdo principal aqui, que é o ciclo de vida do componente React. O que é o ciclo de vida, tá? São todas as etapas ou métodos que são invocados durante o ciclo de vida, que o ciclo de vida corresponde à criação, alteração de um conteúdo ou à remoção deste componente do DOM. Tá? E se eu quiser, por um acaso, né, fazer algumas programações adequadas ou necessárias quando o método é criado, quando o método é alterado, quando eu vou remover este componente ou este elemento da minha tela, é necessário que a gente entenda o ciclo de vida e quais são esses métodos em cada etapa do ciclo de vida. Aqui eu deixei uma figurinha um pouquinho mais simples, tá? Sobre o ciclo de vida dos componentes React e que tem cada etapa aqui. A montagem seria a criação do elemento. Vou até dar um zoomzinho aqui para vocês. Vai ficar bonitinho. A atualização. Se eu alterar um dado, por exemplo, um textinho vai ali dentro de um componente. Isso daí a gente já fez bastante alterando o state, por exemplo. A hora que eu alterava o state, se eu tinha algo dentro do render que apontava para o state, aquilo ali era atualizado, né? Então a gente já mexeu com a atualização. A montagem a gente não mexeu ainda, mas veremos na aula de hoje. Então vamos lá. Nessa abordagem simples, que tem os principais métodos e que são os métodos que nós vamos trabalhar, nós temos a montagem. Então a hora que eu coloquei ali um componente, pode estar dentro de outro componente, mas esse componente foi parar ali dentro do meu DOM, ou seja, meu React interpretou aquele componente, transformou na tag do HTML, estilizou tudo bonitinho e colocou no DOM, né, hora que a gente marcou pela primeira vez, né, a gente vai ser chamado método construtor, que é como se eu tivesse criado o objeto daquele componente no momento. Então, toda vez que a gente cria um objeto pela primeira vez, a gente tem a chamada do método construtor. E nós já vimos ali, já trabalhamos com o método construtor, no qual nós chamávamos a superclasse, né, o método construtor da superclasse, pelo superprops. Setávamos ali o nosso state inicial. E eu acho que nós já trabalhamos com bind, a memória está me falhando na aula passada, mas creio que nós já trabalhamos com bind na aula passada também. Já trabalhamos sim, que agora eu lembrei. Então nós temos aí a primeira coisa que é chamada quando um componente vai ser criado, né, o método construtor. Depois que o método construtor é chamado, na etapa de montagem, ele já vai invocar aquele método render, que já seria para renderizar aquele componente na tela. Então, primeiro o construtor, depois vem o render, e uma vez que ele fez o render, ele chama esse método aqui, ou esse método disparado, caso você tenha programado, né, que é o component did mount, tá? O componente montou, o componente foi montado, enfim, o que você preferir de tradução, né? Mas após o componente ser montado, que nesse caso aqui a montagem corresponde à construção e à renderização do elemento, certo? E aí depois, se eu, por um acaso, eu atualizar alguma coisa ali dentro deste elemento, por exemplo, dentro do método render, ele apontar lá para o state, que nós já vimos, usarmos o método setState para alterar o estado de um elemento, a gente já viu que o render vai ser disparado. Mas depois que esse render é disparado, o componente didUpdate, ou seja, o componente atualizou, de fato, atualizou, enfim, como preferir a tradução, também vai ser chamado. Tá? Mas perceba um detalhe aqui, tá? Essa atualização está vindo pelo setState
e tá vindo por new props. O que que é o props? Eram as propriedades, né? Eram os parâmetros que eu passava para um determinado componente, né? Então, por exemplo, eu colocava nome igual a alguma coisa, CPF igual a alguma coisa, e aquilo se tornaria uma propriedade, não se tornariam propriedades do meu componente, e aqui eu podia usar aquilo para renderizar, por exemplo, para pegar uma função, enfim, vimos várias possibilidades para isso. Mas aqui está new props, ou seja, novas propriedades. Mas, pera, essas propriedades aqui eu já pego aqui no construtor. Então, o que seriam essas novas propriedades? Bom, a gente vai ver mais para frente que se, por um acaso, essas propriedades aqui, na hora que eu for passar elas para o meu componente, elas apontarem, não for algo fixo, elas apontarem, por exemplo, para um state de outro componente, para algo que eu alterar, ao fazer esta alteração, ele vai gerar novas propriedades. Essas novas propriedades vão causar uma nova renderização também. E, consequentemente, vamos chamar o meu método component de update. Tá? Não se preocupe que nós veremos, faremos exemplos disso. No exemplo que eu vou fazer, eu só vou utilizar esta parte aqui. Acho que não. Não vou fazer os dois. Vou fazer os dois. Lembrei que eu já preparei exemplos para os dois. E por fim, nós temos a desmontagem, ou seja, quando eu vou retirar um elemento da tela. Mas como a gente não viu nada para retirar um elemento da tela? Já vimos sim, tá? Lembra que eu fiz na aula passada uma listinha de componentes, e aí depois eu pegava, num determinado momento, removia um componente da minha tela? Essa remoção do componente da minha tela vai causar uma desmontagem, e a gente vai ver isso aqui também, certo? Bom, então, e o método aqui que vai ser chamado é o componente will unmount, ou seja, o componente irá desmontar. Tá? Então, antes dele sumir, você pode chamar esses métodos aqui. E aí eu fui passando aqui, fui listando. Antes de prosseguir, né? Aqui a gente tem a visão um pouco mais completa de todos os métodos, tá? Que são chamados. Porém, né? Os mais usados, vamos assim dizer, são esses aqui que eu passei nessa versão mais simplificada, tudo bem? Então aqui eu fui passando, né, eu fui listando cada um dos componentes de cada uma das etapas, fui fazendo alguns comentários a respeito dele, tá? Então o render é o único método do ciclo de vida que é obrigatório. Um outro detalhe muito importante, o render deve ser puro. O que significa isso? Significa que ele não deve modificar o state. Porque se eu der um set state dentro do render, vamos voltar aqui para a figurinha para ver o que vai acontecer. A hora que eu dou um set state, eu chamo o render. Se dentro do render eu chamar o set state, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o render de novo. E aí o que vai acontecer? Vai chamar o set state, que está dentro do render, que vai chamar o render e vai causar um loop, tá? Interminável. Então interminável não, que ele vai parar porque a sua pilha de chamadas vai ficar um tantinho quanto grande. Mas não deve ser feito esse tipo de coisa. E a função render, né, a gente viu que a gente pode colocar um componente do React lá dentro, né? A gente pode colocar elementos HTML lá dentro e podemos referenciar a variáveis aí, contendo arrays, strings, inteiros, floats, boolean, null, fragment a gente pode utilizar ali dentro. Ou seja, a gente consegue colocar componentes lá e abrir aquelas chaves para colocar as variáveis do JavaScript ali dentro. O método construtor, legal, já vimos, já trabalhamos com ele, né? Se a gente for programar, a gente tem que chamar os superprops. É um local onde normalmente nós inicializamos o thisState. Eu posso inicializar o state fora do construtor, como nós vimos no embasamento teórico sobre JavaScript lá em Web 1, né? Eu posso criar variáveis fora do construtor. Eu, como sou meio raiz, eu gosto de criar o construtor, colocar todas as inicializações ali dentro do construtor, porém isso causa um pouquinho mais de código, eu sei. E também para fazer os binds, né, onde nós vimos lá que nós definimos, né, ou fixamos qual que é o contexto do this para determinados elementos. Né? Então a gente vai ficar que independente se estiver dentro de função, enfim, aquele this vai se referenciar ao this do objeto para que não corra erros de chamada. Né? Nós definimos o contexto aqui, certo? E aqui uma pequena observação que eu coloquei também, que o método construtor é o único lugar onde você deve atribuir o thisState diretamente. Se quiser chamar o setState lá, você pode também, tá? Eu costumo fazer essa atribuição direta aqui do thisState, beleza? O componente didMount, a gente viu que ele é invocado após o render, tá? Então, se após carregar, por exemplo, se quiser fazer uma chamada remota, quiser fazer algum tipo de verificação, enfim, tá? Você pode
fazer essa programação aqui e atualizar o seu estado, por exemplo, com os dados que você obteve aqui dentro usando o setState, por exemplo. Né? Então, coloquei um quadrinhozinho na tela lá que o cara clicou no mais, eu quero puxar dados que estão no servidor para complementar este quadro, por exemplo. A gente pode fazer isso no componente de mount, puxar esses dados e aí chamar o setState. Uma observação que eu coloquei, a gente já vai ver ali depois, é que isso dispara uma renderização extra, né, por conta do setState. Porém, né, é feita antes que o browser atualize a própria tela, tá? E o usuário não percebe essa troca ou essa atualização de estado intermediário, caso você o programe assim. Bom, em termos de atualização, temos o render novamente aqui, e dentro de todos aqueles métodos, naquele quadro mais simplificado, nós temos o componente did update. Tá? Bom, o componente did update ele é invocado imediatamente após você fazer alguma alteração. Então, por exemplo, deu um setState em algum método, aquilo ali vai causar uma atualização no meu componente. E, né, imediatamente após ocorrer essa atualização, vai ser invocado o component did update. Esses três parâmetros que ele tem, não necessariamente você precisa usar todos a todos os momentos, mas ele referem ao props anterior à atualização, porque lembra que a gente pode causar a atualização do render mediante a setar novas propriedades para o componente. Isso causa uma atualização e eu posso pegar aqui, tá? Pelo prevProps. Se eu alterar o estado, eu posso comparar esse estado atual com o estado antes da minha atualização, que fica armazenado aqui dentro do prevState. E esse snapshot, ele traz informações do DOM para mim, por exemplo, onde estava o screw do mouse no momento que foi feita a atualização. Enfim, você pode pegar isso por meio desse snapshot, tá? Um cuidado a se tomar aqui, usar o setState aqui dentro, tá? Porque pode causar um loop infinito também, porque ele vai causar uma nova renderização, vai vir para cá, vai atualizar e assim por diante. E além disso, tomar cuidado que mesmo que haja um critério de parada, se houverem muitas repetições, né? Isso, tanto aqui, né, ou qualquer lugar que você vai fazer isso, isso pode afetar a performance do componente. Por fim, vamos ver o desmontando, que nós vemos o unmounting aqui, né, quando eu retiro um elemento da tela. E o método que nós vamos ver aqui é o component will unmount. O componente irá desmontar, tá? Que é imediatamente antes de eu retirar um componente da tela. Então, se ele está rodando algum timezinho, tem um set time interval ali, um set interval, se tem alguma requisição de rede que está sendo feita, enfim, o que você quiser fazer, se quiser exibir um alerta para o usuário, falar tchau, tchau, obrigado por me retirar da tela, você pode fazer tudo aqui dentro do component will unmount, ok? Bom, mas para a gente exercitar tudo isso, tá? Eu fiz um exemplinho bem legalzinho aqui, que eu expliquei todas as partes aqui na tela, o que acontece em cada parte, mas vamos programar que eu acho que a gente vai fixar melhor isso daqui, tá? Então, nesse exemplo que eu bolei, eu fiz o seguinte, ó. Aqui já está meu projetinho do vídeo criado, para a gente não ter que baixar em tempo real. Já fiz a limpa aqui do meu projeto React. Dentro da minha pastinha source, eu vou colocar aqui, como de costume, né, os components. E dentro dos components, um novo arquivo. Eu vou criar, por enquanto, só um botão JSX, certo? Ó, na aula passada, eu estava fazendo tudo muito manualmente na hora de criar os componentes, né? Então ficou até repetitivo, mas que era importante para a gente fixar, que eu chegava aqui, component from React, colocava a minha classe, estendia o componente, exportava e por aí vai. Só que, para a gente agilizar o nosso código, tem um plugin aqui, que é o React Snippets, React, esse daqui, tá? Simple React Snippets. Ele já está instalado no meu VS Code, né? Tá, perceba que ele tem a opção de desabilitar, significa que ele está habilitado. E como que ele funciona? Tem uma série de comandinhos aqui que se você digitar, ele já vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se você quiser importar o React, você digita em MR, dá Enter, já vai aparecer o código do React, tá? Se você quiser criar um componente de classe, você digita CC, ele já cria um componente de classe. Se você digitar CCC, é um componente de classe com construtor, tá?
e por aí vai. É só vocês virem aqui a listinha de comandos que tem aqui para a gente trabalhar, tá? Então, como ele está instalado, por exemplo, eu quero um componente de classe com construtor. Se eu digitar aqui, ó, ccc, tá vendo, ó, class component with constructor, e eu der enter, perceba que ele já fez aquela estruturinha bonitinha que a gente já está acostumado, ó, classe, tá? Extends component. Ele também já posiciona o cursor aqui e aqui embaixo, tá vendo? E eu só vou digitar aqui o nome do meu componente, né? Botão. Vou dar ESC para ele sair. E ele já está com essa estruturinha feita, tá? Se quiser importar o component, né? Ele tem esse IMRC que ele importa o React e o component, tá? Como a gente não está com o ESLint habilitado aqui para importar o React, que dependendo de como está configurado, ele exige, tá? Você pode usar também e só retirar o React daqui. E a gente já está com a estruturinha pronta para o nosso botão, ó, já até está com this state aqui dentro do constructor, tá? Se quiser só colocar o CC, ó, sem o construtor, ele já dá a opção aqui para você criar a classe do lado de fora do construtor, mas como eu falei para vocês, eu tenho o costume de criar pelo construtor, certo? Já dá o export default bonitinho, então eu vou usar isso, não assustem se de repente apareça um código gigante de uma vez, é porque eu estou usando esses snippets para programar agora. Bom, dito isso, eu vou fazer o seguinte, para começar a nossa pequena conversinha aqui, eu vou colocar um thisState aqui, que só vai ter um contador. Vou fazer aquele exemplo do botão contador, que a gente já está acostumado a ver. Tá? Só que aqui eu vou colocar um console log, e vou colocar aqui que eu estou dentro do construtor, só para a gente ir vendo esses printzinhos na tela, certo? Dentro do meu return, ele vai ter aqui o meu botão. Esse botão, ele vai apontar para o meu thisState, o contador. Tá? E a hora que chegar aqui no render, ou antes do return, né, eu vou colocar aqui um console.log e vou colocar aqui que estou dentro do render, ok? Bom, além disso, eu quero atualizar esse computador para ver o que ele vai fazer, o que ele vai chamar na hora que atualizar. Então, eu vou colocar uma função aqui que é o atualizar contador. Tá? Eu já vou criar um bind aqui para ela, this.atualizar contador igual desatualizar contador.bind this. Já fiz o bind e aqui eu vou dar um set state, o contador dois pontos this.state.contador mais um, tá? Vou pegar o valor atual do contador e vou incrementá-lo em uma unidade, só isso, tá? Agora, só para ficar mais bonitinho aqui, vamos colocar aqui, ó, contagem, dois pontos, tá aqui. Tá? Além disso, ó, esses métodos aqui, né? Esse daqui, o construtor, é na fase de montagem, tá? Render, montagem. Não tem mais nenhum. Qual que é o outro método que a gente tem na fase de montagem também, né? É o component did mount. Então, vou colocar aqui, ó, component, didcat, não, did mount. Tá? E aqui eu vou colocar um console.log montou. Ou melhor, vou colocar aqui o did mount na minha tela. Então aqui a gente bateu todo mundo da fase, tá, da construção do meu componente, tá, da montagem do meu componente. A hora que eu clicar nesse atualizar, né, no botão, né, ele vai chamar esse atualizar contador, que vai ter o set state, que vai atualizar o render, e depois nessa fase de atualização, a gente viu que a gente tem outro método para trabalhar aí, que é o component did update. Então aqui eu vou colocar um console.log e vai ter o meu did update, certo? E por fim, a gente não vai conseguir trabalhar nesse momento, mas eu vou fazer um outro componente para me possibilitar isso daí, que vai ser o component will amount console.log will amount.
E com isso, nós programamos aqui aqueles métodos do ciclo de vida do React. Tá? Agora eu vou pegar este carinha aqui, vou lá no meu index, vou importá-lo. Então, import botão from, ponto barra, components barra, botão. Vamos colocar aqui o botão na tela. Vamos salvar, vamos lá no navegador, na atualizadinha, meu botão está aparecendo aqui bonitinho. Eu vou colocar o inspecionar elemento para a gente ver aqui, que já saiu aqui no console.log. Vamos aqui aumentar, ó. Então, o primeiro print que deu aqui, ó, construtor, faz sentido com a nossa figura, primeiro método invocado. Então, a hora que ele chegou aqui no meu render aqui do React DOM, achou esse componente botão aqui, ele criou esse componente, portanto, chamou o construtor do botão. Após construir o botão, o que ele fez? Ele renderizou esse botão, certo? E depois de renderizar, ele chamou o método didmount, ou seja, montou, tá, o meu componente, que a gente viu que é exatamente a sequência que aparece naquela nossa figurinha. A hora que eu clicar no botão, eu esqueci de colocar um clique, né, o pequenanta. Vamos colocar lá, que eu não estou chamando esse método aqui não. Então, on clique vai ser igual ao meu this.atualizar contador, certo? Pequena anta tinha esquecido. Ó, perceba que hora que atualizou minha tela ali, que eu atualizei o programa, ele chamou o willAmount, mas não era nessa situação que eu gostaria de chamá-lo. Mas vamos lá. Ó, atualizei de novo, tá? Os três métodos, cliquei aqui, o que aconteceu? Ó, ele atualizou a hora que ele deu o set state, portanto, ó, ele tinha parado aqui. Ele chamou o render e ele chamou o didUpdate. Só para a gente ver o didUpdate, ó, vamos colocar aqui didUpdate, eu vou colocar aqui prev props e prev state, certo? E aqui, ó, dentro do didUpdate, eu vou colocar um console log aqui para baixo, que eu vou colocar umas barrinhas aqui. Eu vou colocar, ó, console log o prev state, tá? E aqui eu vou colocar vou colocar o console log this state, ou seja, o estado anterior e o meu estado atual para poder compará-los, ok? Vamos lá. Vamos dar um F5 aqui, ó. Contador era 0, agora o contador virou 1, certo? Chamou o render e o didUpdate, ó. De novo, cliquei de novo, o contador era 1, virou o contador 2. O render e o didUpdate, tá? E por aí a gente vai. Então, ó, passamos pelo ciclo de vida de atualização. Agora, eu vou fazer uma outra coisinha aqui para a gente conseguir ver o willAmount, não naquele sentido de só hora que eu atualizar minha tela aqui, ele vai retirar e colocar um novo botão e isso funcionar. Tá? Para isso, eu vou criar um outro componente aqui na minha tela, onde eu terei uma lista de componentes aqui, uma lista de botões aqui, para a gente ir adicionando e removendo esses botões da tela. Tá? Então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui uma outra classe. Eu vou chamar aqui de ciclo de vida mesmo, ciclo de vida.jsx, né? Vamos lá dar o imrc, perdão, ccc, aqui vou chamar de ciclo de vida, tá? Vamos tirar o React daqui da tela, e dentro desse ciclo de vida, eu vou ter aí dois botões, que eu vou chamar um de adicionar e um de remover elementos, só que para isso, né, vamos colocar aqui o fragment, que eu vou ter essa divisão aqui em duas partes, na verdade. Aqui o return. Aqui dentro eu vou ter então um fragment. Dentro desse fragment eu vou colocar uma div com dois botões, um para adicionar botões, outro para remover botões, certo? Então, dentro dessa div, a primeira coisa que eu vou ter vai ser um button, um símbolozinho de mais. Depois eu vou ter um button com um símbolo de menos. Ok? Bom, só que esse cara aqui eu quero adicionar e remover esse componente botão na minha tela, ou uma lista de botões na minha tela, para a gente ver todos eles aparecendo ali bonitinhos, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou colocar uma outra div aqui, e dentro do meu state, eu vou colocar, posso chamar de botões? Então,
e vou colocar uma lista vazia. Então, o meu state contém um campo botões que contém uma lista vazia desses botões, certo? Bom, vou criar um método aqui que é o add botão. E nesse add botão, tá, ele vai chamar lá o set state, ok? Dentro desse set state, ele vai pegar o meu campo botões, tá? Ele vai ser igual ao this state botões, e eu vou dar um push nele e vou criar um novo botão, ok? Então, push, aqui vou criar um método em que eu vou criar um botão, aqui bonitinho. Vamos importar esse botão, import botão from botão, tá? Vou deixar dessa forma aqui. E lembra que a hora que a gente cria, né, uma lista de elementos para serem renderizados bonitinho, a gente tem que ter uma key para esse botão. Nesse caso aqui, a minha key vai ser o this state botões.length, tá? Então, estou criando, só pegando a lista que eu tenho atual, a princípio vazia, dando push de botões nessa lista, ou seja, colocando lá no final da minha lista novos botões. Minha lista não, meu array aqui, novos botões, certo? Feito isso, eu vou chamar esse cara aqui no add botão, né, para poder passar direto. Vamos criar o nosso vínculo add botão igual this add botão.bind this. E aqui no meu botão, o meu on click vai ser igual ao this add botão. E aqui dentro dessa div, tá, eu vou colocar aquela minha listinha de botões, tá? Então, this.state.botões. Ok? Tranquilo dessa forma, tá? Então, cliquei aqui, ele vai atualizar o estado e vai atualizar minha lista de botões. Por outro lado, eu vou ter o rm botão, de remover botão. Rm botão, já vou criar aqui o this.rmbotão igual this rmbotão.bind this. E aqui dentro desse this rmbotão, eu vou fazer um processo ao contrário, tá? Então eu vou pegar os botões do meu estado, const botões, igual this state botões, tá? Eu estou fazendo isso, não estou fazendo direto, porque o método que eu vou utilizar para sempre retirar o último, que é o pop, ele retorna um elemento, tá? Mas depois que ele retornar esse elemento, o resto dos meus botões, eles ficarão com um elemento a menos, tá? Por isso que eu não vou colocar o pop direto da forma como eu fiz aqui, no lugar do push o pop, porque ele vai retornar esse elemento e vai jogar aqui dentro dos botões, tá? Então, vou fazer ele à parte, ó, botões.pop, tá? E aí, sim, o set state botões, dois pontos, botões, ok? Feito isso, tá? Ok? Agora, vamos aqui no botão menos, on click, igual this em botão, atualizei, vamos atualizar a nossa página, não atualizou porque eu não coloquei esse componente lá, né, meu querido? Vamos lá no index.js, agora eu vou colocar aqui o ciclo de vida, né? Em lugar do botão aqui eu vou colocar o ciclo de vida, eu coloquei ciclo de vida aqui, ciclo de vida, aqui faltou o this.setState. Agora vamos lá, agora vamos adicionar um botão, tá, apareceu um aqui na tela, tá estranho, pera lá, vou fazer o seguinte, console.log thisState, vou atualizar aqui para ver, ó, botões array, vazio, eu criei meu botões virou 1, então, seguinte, eu que fiz errado aqui, que esse push, ele dá um retorno, a hora que você dá o push da quantidade de botões que você tem na tela, então, pera, então, const botões, igual àquilo que eu tinha feito, vamos fechar aqui, para não dar problema, e fechar o botãozinho aqui, barra, ou melhor, isso daqui,
a parte. Agora sim, botões ponto push, para não dar aquele problema do retorno. Opa. Aqui. E agora sim, botões, dois pontos, botões, tá? Porque aí estava pegando o retorno do push e jogando aqui dentro dos botões e estava transformando isso num número, tá? A princípio, agora deve dar certo, eu esqueci desse efeito do push. Vamos atualizar aqui, R0, cliquei agora sim, ó, apareceu o botãozinho bonitinho na minha tela. Ó, Constructor Ranged Mount, eu vou colocar mais um botão, ó, mais Constructor Ranged Mount, agora sim, ó, tô com dois botõezinhos aqui bonitinhos, tá? Mais um Constructor Ranged Mount. Vou atualizar um botão, ó, cliquei nesse daqui, então deu o render e o de update do botão, ó, tem um contador 01 aqui, ó, vou atualizar ele de novo, tem o estado bonitinho do botão, o render e o de update aqui aparecendo, tá? Então tá correndo o nosso ciclo normal, ó, vou colocar no outro botão, tá atualizando tudo do outro botão bonitinho, agora eu vou remover um botão da tela, então a hora que eu cliquei, deu o UI Mount do botão, vou remover outro, ó, chamou o UI Mount do botão, vou remover outro, chamou o UI Mount. Tá ok, pessoal? Então este é o ciclo de vida dos componentes React e, obviamente, que no exercício faremos algo mais elaborado que isso, mas é só para a gente entender a ordem e o funcionamento aqui destes elementos. Então é isso e até mais.